Você já parou para pensar por que o medo da violência parece que trava a gente de um jeito diferente? Pois é, hoje a gente vai abrir um verdadeiro manual de sobrevivência para o dia a dia, baseado na psicologia do combate. Mas calma, a ideia aqui não é sobre sair lutando, é sobre dominar o medo. E para isso a gente vai conectar três saberes: a filosofia, para a gente entender o porquê desse medo, a psicologia, para sacar como o nosso corpo reage, e a estratégia, para saber o que fazer. É a lógica da conexão na prática. E o nosso ponto de partida é exatamente esta pergunta. Pensa só: uma casa destruída. O estrago material é o mesmo, se foi um tornado ou se foi uma gangue, certo? Mas e o trauma psicológico? Ah, aí a história é outra, né? É incomparável. Entender o porquê dessa diferença é a chave para a gente começar a desmontar o poder que o medo tem sobre a gente. E para achar essa resposta, a gente entra na nossa primeira área, a filosofia por trás desse medo todo. O livro On Combat dá um nome para isso: a fobia universal. É a base que explica por que a agressão entre pessoas é uma experiência tão particular e profunda. E olha só a definição. Não é um medinho qualquer, um receio. É uma fobia. Um pavor que parece até desproporcional e que, segundo os estudos, afeta tipo quase todo mundo. Só de saber que essa reação super intensa não é uma fraqueza sua, mas uma característica de quase toda a nossa espécie, isso já é o primeiro grande passo para aprender a lidar com ela. A clareza dessa comparação aqui é reveladora. Um tornado é a natureza, é impessoal, não tem maldade ali. Agora, um ataque, ele é pessoal, envolve a escolha de uma pessoa de machucar outra. É essa intenção, sabe, essa vontade por trás do ato que transforma tudo num trauma muito mais profundo. No fim, a ferida não é o que aconteceu, mas por que aconteceu. E ó, isso não é achismo, tá? É fato clínico. O DSM, que é tipo a bíblia da psiquiatria, confirma. O trauma causado por outra pessoa é, sim, objetivamente mais grave e mais difícil de curar. A agressão humana fere a gente num lugar que nenhum desastre natural consegue nem chegar perto. Beleza, o porquê a gente já entendeu. Agora vamos mergulhar no como, a psicologia por trás da reação do nosso corpo. A gente vai ver os códigos de cores que descrevem nosso estado de alerta, desde o relaxamento total até o pânico. É como um semáforo interno. A gente começa na condição branca. Esse é o estado de desatenção total. Sabe quando a gente está andando na rua, fone no último volume, olhando só para o celular, completamente no mundo da lua? Então, é isso. É um estado perigoso, não porque o mundo é uma selva, mas porque essa falta de consciência deixa a gente vulnerável, de bobeira. O estado ideal para o nosso dia a dia é a condição amarela. E aqui, muita atenção, isso não é ser paranoico, de jeito nenhum. É uma prontidão relaxada. É simplesmente estar presente, ciente do que está rolando ao redor, notar quem entra e sai de um lugar, saber onde ficam as saídas. É o estado de quem está preparado e não assustado. Agora, na condição vermelha, o jogo muda completamente. Uma ameaça real foi identificada. Aí o alarme interno dispara, o coração vai a mil, o corpo se enche de adrenalina e tudo é otimizado para a sobrevivência. É o famoso modo luta ou fuga sendo ativado com tudo. Só que essa performance toda tem um limite. Se o estresse passa do ponto, o sistema entra em colapso. Essa é a condição preta. Acontece uma sobrecarga geral. O pensamento racional simplesmente vai embora e o pânico toma conta. A gente trava. É como se desse um curto-circuito no sistema. Ok, mas o que exatamente acontece lá dentro do nosso cérebro quando isso tudo está rolando? O que a neurociência mostra pra gente sobre o que acontece quando o estresse chega no seu pico máximo? Vamos dar um zoom nisso agora. Olha que interessante essa relação direta entre os batimentos do coração e a nossa performance. Tem uma zona ideal ali na condição vermelha, entre 115 e 145 batidas por minuto. Aqui, a gente está no auge, rápido, preciso, focado. Mas passou de 175 batimentos por minuto na condição preta, a casa cai. Tudo desmorona. O ponto é, existe um pico de performance e logo depois dele, um abismo. E junto com isso, acontecem umas coisas bem bizarras, mas que são normais no corpo. A visão afunila, como se fosse um túnel, os sons parecem sumir, a gente perde a capacidade de enxergar de perto e o mais maluco, isso não é um defeito. Pelo contrário, são mecanismos de sobrevivência. É o corpo focando toda a energia na ameaça.
Para simplificar um processo super complexo do cérebro, o que acontece é que a nossa parte racional, a que pensa, que planeja, ela basicamente fica offline, se desliga. E quem assume o comando? O nosso cérebro mais primitivo, mais instintivo, o bichão que vive dentro da gente. Nessas horas, é puro instinto falando mais alto que a razão. E é aqui que tudo se conecta. Se na hora do aperto a nossa mente racional nos abandona, o que sobra? A resposta para isso nos leva para a nossa terceira área, a estratégia. Se a gente não pode contar com o pensamento na hora H, a gente precisa treinar o nosso piloto automático. E a principal ferramenta para isso tem nome: inoculação de estresse. Pensa nela como se fosse uma vacina mesmo, uma vacina contra o pânico. Com um treino realista e repetido, a gente ensina nosso corpo a reagir. O objetivo não é eliminar o estresse, isso é impossível. O objetivo é eliminar a surpresa e deixar o corpo fazer o que foi treinado para fazer. E esse caminho para dominar qualquer coisa sob pressão passa por esses 4 estágios. A gente começa sem nem saber que não sabe fazer algo. E o objetivo final é chegar lá no 4º nível, a competência inconsciente. É quando a gente faz a coisa certa, do jeito certo, sem nem precisar pensar. É o piloto automático assumindo o controle total. Tem uma citação que resume isso de forma perfeita. Em momentos de crise, ninguém vira super-herói por mágica. A sua performance vai ser um reflexo direto do seu nível de treino. A gente não sobe à altura da ocasião, a gente desce ao nível do nosso treinamento. Isso vale para tudo, até para coisas que parecem bobas. Tentar discar um número de telefone no meio de um pânico, com a mão tremendo ou a cabeça a mil, pode ser quase impossível. A solução? Praticar. Já deixar os números de emergência salvos no celular, saber onde fica a saída de emergência do trabalho. São pequenas ações que, com um pouquinho de ensaio, viram automáticas. E assim a gente chega na conclusão onde a filosofia, a psicologia e a estratégia finalmente se encontram. O objetivo de todo esse conhecimento não é deixar ninguém com mais medo, muito pelo contrário, é transformar o medo numa ferramenta de consciência e de ação. E aqui está o pulo do gato, a diferença gigante entre ser uma pessoa preparada e uma pessoa paranoica. A paranoia vive na negação, na condição branca e é guiada pelo medo. A preparação vive na consciência da condição amarela. É calma, é lógica, é proativa. É sobre estar ciente e não ansioso. E essa é a grande lição dessa análise toda. A meta não é viver esperando o pior, mas sim entender as nossas próprias reações para poder agir de forma consciente. Quando a gente conecta o que sabe sobre o medo, o corpo e o treino, a gente transforma a forma como a gente age. A consciência te dá poder. O medo cego só paralisa. Para fechar, fica a reflexão. Qual pequena ação pode ser praticada hoje para fortalecer esse piloto automático? A preparação começa nos detalhes. E agora, queremos saber de quem nos acompanha. Desses 3 pontos do nexo que a gente explorou, o porquê filosófico, o como psicológico ou a estratégia da ação, qual deles deu aquele clique para ser aplicado primeiro? Conta pra gente aqui nos comentários. E se esta análise fez sentido, compartilhe com quem precisa parar de ver a vida em caixinhas. É hora de transformar conhecimento em ação consciente.